Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, já que eu estou falando um pouco de política aqui nesse canal, indiretamente, né, e falando de igrejas, dessa união políticas e igrejas, que sempre foi nociva para a sociedade, eu vou contar algo que eu já contei no meu canal de política, curioso que aconteceu com aquele pastor. Eu estou evitando até de falar o nome do pastor, pessoal, porque sempre quando eu faço vídeo sobre esse pastor, eu recebo uma notificação do YouTube. Eu acho que ele deve ter uma equipe por trás, que fica lá monitorando, né, quem fala dele. Aliás, eu não vou colocar o nome do pastor no título, mas eu posso falar aqui pra vocês que é o Malafaia. Eu acho que ele não vai ver o vídeo inteiro pra poder encher o saco, mas é dele que eu tô falando. O que está acontecendo com o Malafaia, pessoal? O Malafaia, ele tem uma igreja chamada Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. É a ADVEC, né, a sigla. Inclusive, para quem não sabe, o Malafaia agora tem uma faculdade, tá? Eu não sei como que o MEC permitiu um cara desse ter uma faculdade. Porque foi no governo anterior, tá, que autorizaram ele. Porque na faculdade do Malafaia de teologia, ele não vai ensinar uma teologia livre, que nem nós fazemos aqui em alguns canais no YouTube. O professor Sabino, José Moreno, Antônio Miranda e tantos outros por aí. Ele vai ensinar uma teologia enviesada. E todo mundo sabe como é que é a teologia do Malafaia, né? Que o diabo existe, que tem o devorador que vai pegar o seu dinheiro, que dízimo é bíblico, é que Jesus vai voltar em breve, que vai ter um apocalipse, tudo aquela bobajada de sempre. É lamentável, né, pessoal? Você vê que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, autorizou o Malafaia ter uma faculdade. Vai ser uma faculdade bem confessional. Mas o problema não é isso, pessoal. O problema é que depois dessas pessoas, elas vão ter um diploma superior para poder pregar as mentiras que eles quiserem. Se for, por exemplo, algum aluno dessa faculdade, por exemplo, se ele for querer refutar um vídeo meu, ele pode usar o argumento mais imbecil que ele quiser, que ele vai ter um diploma para respaldar isso. Olha, eu sou diplomado, o Ronaldo não. Eu tenho nível superior, então eu posso dizer que o Ronaldo está errado. E é isso que vai acontecer, pessoal. Eles vão usar um diploma universitário para pregar mentiras e baboseiras para mais fiéis. É lamentável isso, né? Imagina quantas pessoas vão se formar nessa faculdade dele. Ainda pagando para isso, pagando para ouvir besteira, para aprender errado. Mas enfim, o Malafaia com a ADVEC, pessoal, ele começou a montar igrejas lá nos Estados Unidos. Já tem a igreja lá do Valadão, que é a Lagoinha, né? Que ele tem lá, acho que é na Flórida, se eu não estou enganado. Acredito que é em Miami. Foi aquela mesma igreja que o Silvio Santos visitou lá uma vez. E o Malafaia também. Ele tem igrejas em Miami, parece que em Orlando, e em outros municípios ali da Flórida, municípios grandes que tem uma grande comunidade latina e de brasileiros. A Flórida é o destino favorito de brasileiros que vão para os Estados Unidos, principalmente pelo clima, né, que o clima lá é mais tropical, então não tem aquele frio todo, né, que tem no resto dos Estados Unidos. Então eles vão para a Flórida, é um estado desenvolvido, é um estado rico, bonito, e lá eles conseguem trabalhar e viver a vida. E o que acontece? O Donald Trump, depois que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele começou a tocar o terror com os imigrantes lá nos Estados Unidos. As pessoas começaram a fugir, porque ele começou a fazer deportações em massa, como ele prometeu que ia fazer em campanha. Inclusive, né, o decreto dele autorizava você pegar imigrantes em hospitais e igrejas, o que não acontecia antigamente e nem no primeiro mandato dele. Quer dizer que se o cara estiver na igreja rezando e a imigração souber, a imigração pode ir lá pegar o cara à força, expulsar do país. O mesmo vale para o hospital. Se o cara estiver lá fazendo um exame, uma consulta, alguma coisa, a imigração pode entrar no hospital, pegar o cara do jeito que ele tiver e tirar do país. É isso que está acontecendo. Inclusive a Suprema Corte americana, saiu notícia semana passada, eu já falei no meu canal de política, eles autorizaram o Donald Trump a revogar o visto de permissão para ficar nos Estados Unidos de mais de 500 mil imigrantes. A Suprema Corte autorizou, então não é ilegal. Então ele pode revogar a autoridade para ficar no país, a autorização, perdão, de mais de 500 mil imigrantes. Porque às vezes o imigrante está lá com uma autorização para trabalhar temporário. Não, eu trabalho na construção civil. Eu posso ficar 1 ano e meio aqui só para fazer um serviço. Beleza. O Trump pode revogar e mandar a pessoa de volta para o seu país. E hoje também saiu uma outra notícia da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Que o Trump ele também pode... Esqueci qual é a informação. Ele pode pegar imigrantes... Assim, ele pode deportar esses imigrantes para outros países que não seja o seu país de origem. Então, por exemplo, um brasileiro está lá, ele pode ser mandado para o México. Dane-se. A Suprema Corte autorizou. E o Trump falou recentemente, pessoal, depois dessa decisão da Suprema Corte, a primeira, que ele quer que a polícia migratória deporte no mínimo 3 mil imigrantes por dia. O Trump quer essa meta, 3 mil imigrantes em todo o país. Então começou a haver um desespero lá nos Estados Unidos com medo da imigração. Tem pessoas que tentaram ir para o Canadá, outras entraram naquele programa de deportação voluntária que o Trump criou, que é mais ou menos assim, ó. Se você voluntariamente deixar o país, o governo te libera numa bolsa, não vai preso nem nada, ainda te dá uma ajuda de $1.000 para você se estabelecer no seu país de origem. Olha, eu estou aqui, meu prazo está vencendo, eu prefiro voltar para o meu país do que ser preso. Beleza, assina aqui,
toma seus $1.000, volta para o seu país. Então é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, tanto que tem vários setores lá, pelo que eu tenho acompanhado de notícia, que já estão com carência de mão de obra. Por coincidência, o Brasil também está com carência de mão de obra em alguns setores, mas o Brasil é porque o desemprego está muito baixo. Já lá nos Estados Unidos é por causa da imigração, que os imigrantes são a força de trabalho nos Estados Unidos. A construção civil, por exemplo, tem gente que mora lá, que está mostrando vídeos, mostrando as casas tudo paradas, sabe aquelas casinhas de madeira americana? Ele falou que a obra é tudo parada, porque os imigrantes deram no pé. Alguns já foram deportados, outros fugiram, então não tem mão de obra. O setor agrícola também, lá o agro está sofrendo com o Trump, porque não tem pessoas para fazer as colheitas, as plantações, para movimentar a terra, o arado, essas coisas, então o Trump está prejudicando o próprio Estados Unidos. Mas é uma questão política, fica para outro canal. O fato, pessoal, é que devido a essa política, como é que eu vou dizer, agressiva do Trump contra os imigrantes, eles estão deixando em massa os Estados Unidos, ou fugindo, ou tentando se esconder, ou fazer alguma coisa do tipo, e eles não estão frequentando mais as igrejas lá nos Estados Unidos. Eles estão com medo, porque, como eu falei para vocês, o Trump autorizou a imigração pegar uma pessoa até na igreja. Esse é o perigo. Teve um caso até de um rapaz aí que eu vi na internet, que ele foi pego na igreja, e como ele estava num grupo de 6 pessoas, a imigração aproveitou e pegou os 6 de uma vez. Então o que acontece? Essas igrejas do Malafaia que ele abriu lá na Flórida, não sei se ele tem em outros estados, tá? Mas eu sei que na Flórida ele tem, ele vive postando lá no Twitter dele: inauguração de uma nova igreja, meu irmão, dessa vez em Orlando, eu vou lá pessoalmente. O que acontece? As igrejas dele começaram a ficar vazias nos Estados Unidos, e eu creio que a do Valadão também. Tanto que saiu uma reportagem da Folha mostrando que os fiéis das igrejas brasileiras começaram a ficar com medo de ir na igreja. De repente você pode ir na igreja e ser preso. Então as igrejas começaram a ficar esvaziadas nos Estados Unidos, literalmente vazias, tá? Isso que acontece, o público do Malafaia lá é um público que fala português, são brasileiros, latinos mesmo. Eu acho que os pastores dele não devem ter pastores que falam inglês, até porque ele não consegue engajar esse público americano. O público dele são os latinos, brasileiros. Agora, com essa política de imigração, as igrejas dele estão ficando vazias. Quer ver a prova disso? A prova disso é que ele está apavorado agora. Ele está fazendo vídeos até em inglês. Claro que é dublagem automática, né? O Malafaia falando em inglês. My friend, I'm gonna say to you, my friend, Jesus is my Lord. I love Jesus. That lefters kill me nicht. Deve ser mais ou menos assim. Mas ele está fazendo vídeo dublando em inglês, porque ele falou que vai iniciar uma campanha junto a pastores dos Estados Unidos para eles falarem, declararem, serem contra a expulsão de imigrantes. Ele citou até versículos bíblicos, porque no Velho Testamento Deus fala, né, para o judeu respeitar o estrangeiro, porque o Israel foi estrangeiro no Egito. Ele está citando até versículos bíblicos, ele está citando que ele quer fazer uma campanha para incentivar os pastores lá dos Estados Unidos a ajudarem ele a chegar ao Trump para ele parar de expulsar os imigrantes. Só que essa defesa do Malafaia não é por causa dos imigrantes, pessoal, porque sempre teve política de expulsão de imigrantes nos Estados Unidos, quer seja com Obama, com Biden, com Trump, sempre teve. A preocupação dele é que isso atingiu em cheio as igrejas dele, então ele começa a perder money, dinheiro. Então é por isso que ele está apavorado aí, fazendo videozinho, até dublando em inglês, para tentar fazer uma campanha internacional para o Trump permitir os imigrantes, parar de expulsar os imigrantes. Agora, o irônico disso, pessoal, já estou finalizando o vídeo, é que o Trump, ele é da turma que o Malafaia apoia, ele é da extrema direita. O Malafaia e o Bolsonaro são assim, são amigos, nunca esconderam de ninguém. O Trump até elogia o Bolsonaro às vezes, né? Já Big Bang, não sei o que, não sei o que. E quem mais apoiou essa extrema direita aqui no Brasil? Foi o próprio Malafaia. Tudo bem que ele não tem influência nos Estados Unidos, eu não sei se aqueles fiéis da igreja dele de lá são eleitores ou votam, mas eu acredito que não, porque a maioria são imigrantes ilegais, então eles não têm direito a voto. Mas o Malafaia sempre compactuou com esse aspecto político. E agora ele está sofrendo as consequências disso. Porque o Trump foi reeleito. Acredito que ele deve ter até comemorado quando o Trump foi reeleito, né, ou ter ficado feliz. E agora o Trump está prejudicando os negócios dele mesmo. Isso parece aquela tal lei do retorno, sabe? Você faz o mal e você acaba colhendo o mal para você mesmo. Mas nesse caso eu não sei nem se seria bem lei do retorno, né? Eu diria que o Malafaia ele escolheu o lado errado, né? Porque, como eu falei, aqui no Brasil o Bolsonaro está esvaziando as igrejas dele. E foi ele mesmo que apoiou o Bolsonaro. Não que seja o Bolsonaro em si, mas eu falo do bolsonarismo, que começou a se infiltrar nas igrejas e pregar política nas igrejas e voto para a extrema-direita. Isso fez muitas e muitas pessoas parar de ir na igreja. Tanto que nos comentários daquele meu vídeo, tem um monte de pessoas que concordaram, falaram que saíram da igreja por causa disso. Porque antes era para louvar Jesus, agora é para ouvir lá blá 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 política. E agora, o amiguinho do Bolsonaro nos Estados Unidos está prejudicando o negócio dele. Será que é por isso que o Malafaia anda tão nervoso ultimamente, fazendo vídeo até em dublagem em inglês? Porque ele escolheu. Os dois lados que ele escolheu, os dois homens que ele escolheu,
uma besta que surge da terra e uma que surge do mar, tô brincando, acabaram prejudicando o negócio dele mesmo. E tem mais ainda. Aquele projeto lá de fazer resorts no Brasil e para permitir cassinos, também é encabeçado pelo Flávio Bolsonaro, tá? Para quem não sabe, nos bastidores ele que está encabeçando isso. Então o Malafaia é isso, é um cara que diz que é voz profética. Eu sou voz profética, meu irmão! Mas a voz profética dele não ajudou a orientá-lo, que os candidatos que ele estava apoiando, os dois, iam acabar prejudicando os próprios negócios dele. Que voz profética é essa? É uma voz profética que na pandemia falou que nenhum crente ia morrer de coronavírus. O primo dele morreu. Então, abre o olho, pessoal, tá? Esse vídeo não é bem de política, tá? Eu só queria enfatizar essa ironia do destino que aconteceu com esse pastor, tá? E é complicado, pessoal, né? Tudo que ele apoiou, acreditou, no final acabou se voltando contra ele. Inclusive, todo político que o Malafaia ajudou a eleger, a maioria, acabaram se envolvendo em corrupção. O Eduardo Cunha chegou a ser preso por isso, o pastor Everaldo, que batizou o Bolsonaro, e mais uma meia dúzia aí. Que voz profética é essa, que erra todas? Complicado, né, pessoal? Então, meu irmão, se você gostou desse vídeo, meu irmão, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha e comenta. Comenta, meu irmão. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Já está aí o ritual à la Malafaia. Paz a todos.